O Chelsea solicitou a volta de David Washington, que está de saída do Santos. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, não só apenas da saída de David Washington, mas também como fica as opções do elenco do Santos para centroavante. Será que com essa saída do David, o Santos vai atrás de mais um jogador para ser opção de camisa 9? Vai dar tempo? Lembrando que nesta terça-feira se encerra a janela de transferência. Mas, a partir do dia 3 de setembro, por exemplo, o Santos pode fechar a contratação de algum jogador que esteja sem contrato, desde que esse atleta tenha rescindido o vínculo com algum clube dentro da janela de transferências. Então, mesmo se encerrando, o Santos pode trazer alguém que esteja sem contrato. Mas vamos por partes, vamos à matéria do Diário do Peixe, que foi quem trouxe em primeira mão esse retorno do David para o clube inglês. Então, a matéria diz o seguinte: o Chelsea da Inglaterra pediu e o Santos devolveu o atacante David Washington. O menino da Vila havia sido emprestado pelo clube inglês no início da temporada, mas foi pouco utilizado pelo clube e topou voltar para a Europa. Ele somou apenas 2 gols em 23 partidas entre Paulistão, Brasileiro, Copa do Brasil e amistoso. Um gol ele fez no Campeonato Brasileiro, que foi contra o Bragantino, e o outro gol que ele fez foi no amistoso contra o Coxa. A ideia do Chelsea era que ele fosse trabalhado pelo Peixe e os ingleses chegaram a resistir o empréstimo ao Brasil, diante de outras propostas europeias em janeiro. A vontade do garoto de retornar ao alvinegro e jogar ao lado de Neymar pesou, mas demorou para ganhar espaço e quando teve sequência não encantou. Assim, eu acho que é claro que a passagem do David Washington foi bem frustrante e eu me coloco nessa questão de frustração, porque quando ele veio para o Santos, né, o Santos anuncia a volta do David Washington, eu comemorei bastante. Eu também imaginava que o Tiquinho poderia ter um rendimento melhor no Santos. Só que o Santos tinha o Lucas Meireles como uma opção, uma terceira opção de camisa 9. A gente chega agora, 2 de setembro, no último dia da janela de transferência, com o Tiquinho Soares muito mal, em baixa, com o David sendo devolvido, com o Lucas Meireles vendido ao Shakhtar, já viajou, já foi apresentado, e o Lautaro Dias, que é um centroavante com poucos gols na carreira, não tô nem falando no Cruzeiro, chegando para ser uma solução, será? Então, me preocupa essa questão de falta de planejamento do Santos. Porque tudo bem, a diretoria do Santos pode ter pensado que não, o David vai dar super certo, o Tiquinho vai dar super certo. Mesmo que a gente venda o Luca pra gente tentar equilibrar as contas, né? Lá na frente, a gente vai ter o David, vai ter o Tiquinho. Isso o pensamento da diretoria no começo do ano, tá? Só que a partir do momento que você percebe que os seus principais centroavantes, e aí David e Tiquinho, não estão rendendo, qual que era a obrigação da diretoria do Santos? Uma força-tarefa para contratar um cara para dar conta do recado. O problema é que essa diretoria do Santos, ela resolve agir e ir atrás de treinador, ir atrás de zagueiro, espero que agora atrás de um centroavante, quando a água já está passando da cabeça. Então, essa diretoria do Santos errou no planejamento. O planejamento é falho. É falho. Porque há quanto tempo a gente está falando que Tiquinho e David Washington eram incógnitas no sentido de colocar para jogar e ir bem. No começo, a gente tinha expectativa. Só que com o passar dos jogos, a gente percebia que não ia. Ah, mas também tem um problema do meio-campo, tem isso, tem aquilo. Mas mesmo assim, são jogadores que não estavam rendendo aquilo que a gente imaginava. Eu espero muito que a diretoria do Santos esteja atrás de um centroavante que a gente ainda não tenha conhecimento e que venha para ser o goleador do Santos nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E aí agora, sendo um pouco engenheira de obra pronta, se o David Washington não tivesse vindo, o Luca poderia ter mais espaço no Santos.
poderia ser um centroavante mais utilizado, quem sabe com mais gols, importante para o Santos, ou até mesmo jogando mais, no sentido de minutagem mesmo, e a gente trouxe as minutagens do Luca aqui, que baixas, né? Poderia até mesmo ter sido vendido por um valor mais alto. Então o Santos tirou o espaço do Luca para trazer o David Washington, e no final o Santos termina com o Luca vendido, com o David devolvido, e Tiquinho e Lautaro Dias como opções do ataque santista. Repito aqui, para mim a diretoria do Santos errou muito no planejamento. A janela de transferência do Santos, o Santos resolveu abrir os olhos e tentar alguma coisa só nessa reta final. O Santos desperdiçou o tempo da janela para contratar jogador. Aí quando o Santos viu que a coisa estava ficando feia, começou a oferecer valores altos por zagueiro, por volante. Por que não fez um planejamento melhor no início da janela, quando todo mundo falava das principais carências do elenco? De centroavante, de zagueiro. É difícil olhar para o que está acontecendo no campo. O campo fala, gente. O campo fala. Você pode se animar inicialmente com algum jogador, mas com o passar do tempo a gente identifica que não vai dar certo. Então você tem que agir, tem que corrigir esse erro. Enfim, espero que o Santos nos surpreenda e apresente aí um centroavante para que a gente possa ter um goleador. A princípio não me empolga Lautaro Dias, espero que ele queime a minha língua. E Morelos? Será que tem risco de Morelos voltar ao Santos? Tem essa possibilidade? Tá metendo o gol do Atlético Nacional. O Santos poderia pedir a devolução do empréstimo? Não sei se tem alguma cláusula que impede isso, não sei como que é. Mas eu já vejo o movimento nas redes sociais do torcedor falando, Morelos não seria uma má ideia. Se não vier ninguém, chama o Morelos de volta. E aí, vocês aceitariam o Morelos de volta? Encerro esse vídeo com essa pergunta. Respondam aqui nos comentários, tá bom? Qualquer novidade, a gente volta aqui para falar mais sobre o Peixe. Grande abraço.